Seguinte, pessoal, para a gente falar de cálculo de medicação, a gente precisa saber um pouquinho, conhecer um pouquinho sobre as equivalências, tá? Para a transformação de unidade, que nós vamos utilizar isso. Então, nós sabemos que 1 grama é igual a 1000 miligramas, tá? 1 miligrama é igual a 1000 microgramas, 1 litro é igual a 1000 ml, 1 ml vai equivaler a 20 gotas ou macrogotas, que é a gotas do soro normal, tá? Do equipo normal. 1 ml ele tem 60 microgotas e uma gota ela tem 3 microgotas, tá? Só para a gente saber a equivalência. E aqui eu já vou direto no cálculo de gotejamento, tá? De macrogotas. Aqui é um exemplo bem claro e bem clássico. Essa conta é a mais fácil, né? É a mais tranquila de fazer. Mas muitas pessoas acabam se enrolando, tá? Por exemplo, aqui. Quantas macrogotas, que é o equipo normal, tá? Aquele equipo de soro normal. Quantas macrogotas deverão ocorrer em 1 minuto, 5%, de 6 em 6 horas. É o seguinte, pessoal. Nesse problema, quando a gente fala soro glicosado 5%, vocês não precisam se preocupar com a porcentagem, tá? Eu vou ver se eu consigo deixar mais claro aqui, ó, para vocês. Esperem só um instantinho, para ficar mais claro aí os slides para vocês. Melhorou, né? Então é o seguinte, esse 5%, eu não quero saber nada dele, ele não tem nada a ver, tá? Na fórmula que nós iremos utilizar, eu não preciso saber a porcentagem desse soro. No cálculo de gotejamento, tanto faz eu utilizar um soro glicosado 5%, um soro fisiológico 0,9%, um soro glicosado 10%, isso não me interessa. O que me interessa para eu resolver o cálculo de gotejamento é a quantidade de ml e o tempo a ser infundido. Então, por isso que nós vamos utilizar a fórmula seguinte: volume dividido pelo tempo vezes 3. Sempre eu vou utilizar essa fórmula. Se você quiser anotar aí, tá? Essa é a fórmula de gotejamento para macrogotas, para eu saber é sempre isso, tá? Se o seu professor de estágio falar para você, ó, eu quero que corre um soro em 12 horas, você vai usar essa fórmula: volume dividido pelo tempo vezes 3, tá bom? Então, é o seguinte, qual que é o meu volume? O meu volume é 1000 ml. E qual que é o tempo que eu quero que corre? Eu quero que corre em 6 horas. Então vamos lá, volume dividido pelo tempo vezes 3. O meu volume é 1000 ml dividido pelo tempo. Qual que é o tempo? Em 6 horas. Vezes 3. Fabiano, da onde você tirou esse 3? O 3 faz parte da fórmula. Volume dividido pelo tempo vezes 3. Então vamos lá. Volume dividido pelo tempo, que é 6 horas vezes 3, vai ser o seguinte. 100 dividido 6 vezes 3, 18. Quando você faz a divisão, vai dar 55,5. Quando eu tenho, por exemplo, 55,5, 6, 7, 8, eu vou aproximar para o número maior, para 56. Se tivesse dado 55,4, tá? Eu vou manter o 55, tá? Isso é muito importante também, porque em concurso algumas pessoas acabam errando, tá? Então, se deu acima de 0,5, eu aproximo para o número maior. Abaixo de 0,5, eu mantenho o número que está, tá? Então aqui eu vou ter 56 gotas por minuto, tá? Lembrando que esse cálculo é macrogotas. E a minha fórmula em macrogotas é volume dividido pelo tempo vezes 3. Certo? Vamos para mais um probleminha aqui. Aqui eu explicando o passo a passo, mas eu já expliquei para vocês, né? Que a gente tem um volume que é 1000, o tempo que é 6 horas. Volume dividido pelo tempo vezes 3. Aqui a gente mostrando o esqueleto da continha, tá? Para vocês fazerem. Uma coisa muito importante em cálculo de gotejamento, pessoal. Muitas pessoas acabam errando, sabe no quê? Na conta de divisão. Tem muita gente que não consegue fazer cálculo de medicação porque não consegue fazer a conta de divisão. Tem essa dificuldade. Então, se você não tem uma calculadora, treine fazer divisão, tá? É muito interessante isso. É lógico que hoje todo mundo tem um celular, muito fácil fazer, tá? Mas muitas pessoas não conseguem fazer o cálculo de gotejamento porque não conseguem fazer divisão. Agora é o seguinte,
vamos complicar mais um pouquinho, né? Nós falamos que o cálculo de macrogotas é volume dividido pelo tempo vezes 3. Agora nós vamos fazer o cálculo em microgotas. Aí você pode falar assim para mim, uai, mas quando que eu vou usar microgotas? Quando você tiver um equipo de soro para microgotas. É muito utilizado em algumas cidades que não tem bomba de fusão, precisa correr um volume um pouco mais lento, aí vai utilizar microgotas, tá? Você que mora em grande centro, às vezes você nunca precisou fazer esse cálculo, mas quem mora no interior, quem mora em cidades que tem mais dificuldade na área da saúde, vai precisar. Então vamos lá, como que é em microgotas? Macrogotas é volume dividido pelo tempo vezes 3. Microgotas, vamos lá. Quantas microgotas deverão correr em 1 minuto para administrar 300 ml de soro fisiológico 0,9% em 4 horas? Olha que interessante, aquilo que eu falei para vocês. A porcentagem do soro, ela não me importa em gotejamento. Não importa se é um soro glicosado 10%, não importa se é um soro glicosado 5%, isso não me importa. Não importa também nem se é um ringer, né? Não me importa. Me importa o quê? O volume, o importante para mim é o volume e o tempo, tá? Então, qual que é a fórmula para microgotas? Número de gotas por minuto vai ser igual ao volume dividido pelo tempo. Olha que fácil, só isso. Microgotas, eu só vou usar o volume e vou dividir ele pelo tempo. Qual que é o volume? 300 ml. E qual que é o tempo? 4 horas. Então vamos lá, vai ficar da seguinte forma. Agora basta substituir o volume, 300 ml, dividido pelo tempo, que é com 4 horas, vai ficar o seguinte. Volume dividido pelo tempo, volume, que é 300 ml, dividido pelo tempo, que é 4 horas, é igual a 300 dividido por 5 microgotas. 75 na verdade, né? Deu uma falhinha aqui, tá? Talvez falhou aí pra você. Beleza? Então, só voltar mais um pouquinho aqui, tá? Quando eu vou fazer macrogotas, é volume dividido pelo tempo vezes 3, a fórmula. Microgotas, volume dividido pelo tempo. Apenas isso, tá, pessoal? Grava isso, anota aí no seu caderninho de estágio aí, anota numa folha aí do lado, tá? Agora, nós vamos complicar um pouquinho mais, tá? Macrogotas. Como que é macrogotas? Volume dividido pelo tempo vezes 3. Como que é microgotas? Volume dividido pelo tempo, minutos. Quantas gotas deverão correr por minuto? É aquilo que eu falei para vocês. Não me importa se é bicarbonato, se é ringer, se é soro fisiológico, se é soro glicosado, se é 10%, se é 20%. Não, isso para mim não me importa. O que me importa é o quê? É a quantidade em ml e o tempo. Então a quantidade em ml são 100 ml para correr em 30 minutos, tá? Quando nós vamos correr, quando eu não tenho hora, eu tenho em minutos, vai ficar da seguinte forma, ó. Número de gotas vai ser igual, ó, em 30 minutos, volume vezes 20, essa é a fórmula, dividido pelo tempo. Sempre quando é em minutos, tá? Vamos supor, o professor quer que eu corra um soro em 20 minutos. Eu vou usar essa fórmula, volume vezes 20 dividido pelo tempo. Sempre eu vou usar o volume vezes 20 dividido pelo tempo, tá bom? Para correr em 30 minutos, qual que é a fórmula? Volume vezes 20 dividido pelo tempo, tá? Porque aqui eu não tenho horas, ó. Aqui onde está vermelho, está em minutos. Então vai ser da seguinte forma, o volume que eu tenho é 100, não é verdade? 100 ml, e o tempo que eu tenho é 30 minutos. Vai ficar assim, número de gotas por minuto, volume vezes 20, tá? E aqui eu vou colocar os minutos, quantos minutos que são? 30, então fica no número de gotas, 100 vezes 20, que é o meu volume, dividido por 30, tá? Que é 30 minutos. Vai ser o seguinte, 100 vezes 20 vai dar 2.000, dividido por 30, 66,6. Eu vou aproximar, tá? Vai ficar 67 gotas por minutos para correr esse bicarbonato em 30 minutos. Só vou recapitular aqui um pouquinho, tá? Desculpa se eu estiver sendo um pouco chato, insistente. É o seguinte, se eu for fazer o cálculo de gotejamento em horas, eu vou fazer volume, tá? Dividido pelo tempo vezes 3. E se eu for fazer, se o professor, né, ou se o médico prescreveu lá para correr em 30 minutos, eu vou fazer volume vezes 20 dividido pelo tempo, tá bom? Espero que fique bem gravado aí para vocês essa parte aqui.
Qualquer coisa eu volto, tá? Se por acaso vocês não estiverem entendendo, eu volto, só digitar aí que não está entendendo que eu volto. Agora é o seguinte, tem muita gente nova aí formando que nunca viu isso na vida. E se fôssemos utilizar uma bureta para administrar o bicarbonato, né? A bureta, ela seria o quê? A bureta, muita gente não viu, era usado muito em neonatologia, em pediatria. Vai ser da seguinte forma, porque bureta é microgotas, né? Então, quando eu faço em minutos em macrogotas, eu vou fazer a fórmula que eu passei aqui anterior, volume, né? Que aqui está em minutos, vezes 20 dividido pelo tempo. Mas quando é bureta, que é microgotas, eu vou fazer volume vezes 60 dividido pelo tempo, tá? Volume vezes 60 dividido pelo tempo. Olha aqui, tá vendo? Que interessante. Porque é uma bureta, é microgotas, e o tempo que eu tenho ali é em minutos, tá? Então vamos lá, ó. Por exemplo, eu vou pegar esse bicarbonato, esse mesmo bicarbonato, e eu vou fazer ele em microgotas na bureta, tá? Então aqui eu tenho, ó, volume vezes 100 dividido pelo tempo. O meu volume do bicarbonato é 60, tá? Vezes 60, o meu volume é 100, perdão. Meu volume do carbonato é 100, vezes 60. Esse 60 faz parte da fórmula, tá? Dividido pelo tempo que é para correr em 30 minutos. Então 100 vezes 60 vai ser 6.000, dividido por 30, que é os 30 minutos, vai ser igual a 200 microgotas por minuto. Vocês perceberam que cálculo de gotejamento, então, nós temos várias fórmulas. Nós temos macrogotas, nós temos microgotas, nós temos o cálculo para fazer a fórmula em horas e nós temos o cálculo para fazer a fórmula em minutos. Muito interessante, né, pessoal? Bem interessante mesmo isso, tá? Esse outro exemplo aqui, olhando, parece que tá complicado, que tá difícil, mas não tá? Parece que mudou tudo aqui, mas não mudou. Nós vamos fazer ainda a mesma fórmula. Por quê? Devemos administrar o seguinte soro. Um soro glicosado 5%, 400 ml, NaCl 30%, 20 ml, vitamina C 10%, 5 ml, complexo B 2 ml. Quantas gotas deverão correr em 6 horas? É o seguinte, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou somar. Lembra que eu falei que a porcentagem e o que está correndo para mim não importa? Importa o quê? O volume. Então eu vou somar todo esse volume aqui, tá? Ó, eu vou somar todo o volume, ó, 400 mais 20 mais 10 mais 5 mais 2. Vai dar 437 ml. Então o volume que eu tenho total são 437 ml, tá? É para correr em 6 horas. Então eu vou usar a minha mesma fórmula, tá? Que é o volume dividido pelo tempo vezes 3, tá? Ó, então o número de gotas vai ser 437 ml, que eu somei tudo aqui, ó, que estaria dentro do soro, é o volume total, dividido pelo tempo, que é em 6 horas, vezes 3. 437 dividido por 18 é igual a 24,2. Lembra que eu falei? Como é abaixo de 5, 24,2, eu mantenho o número normal, 24, tá? Se fosse 24,5, eu ia aproximar para 25. Então deverão correr 24 gotas por minuto, tá? 24 gotas por minuto. Agora nós vamos... Eu não quero ficar lendo muito problema, eu já quero ir direto ao ponto para ser melhor para vocês. Agora nós vamos começar a adentrar nas regrinhas de 3. Que o pessoal adora, né? O pessoal da enfermagem ama a regra de 3. Todo mundo fez enfermagem porque adora matemática, né? Porque é fissurado em matemática, por isso que fizeram enfermagem. É pegadinha do malandro, né? Todo mundo fez enfermagem porque achou que não existia matemática. Não entendi. Beleza. É a Juliane. Ô Juliane, você não entendeu o anterior que nós passamos? Porque qualquer coisa eu volto lá. Esse aqui que você não entendeu, Juliane? Se for, faz um joinha aí pra mim, fazendo um favor, que eu explico novamente, tá? Se por acaso você não entendeu esse problema, faz um joinha aí, por favor. Mentira, né? É esse aqui que você não entendeu? Juliane, sumiu daí? A gente vai, então, explicar novamente. É esse, né? Então é o seguinte, ó.
Só para vocês entenderem. Aqui eu vou usar aquela minha mesma regra, tá? Volume dividido pelo tempo vezes 3, tá? A única coisa que mudou aqui é que eu tenho um soro glicosado de 400 ml, eu tenho a quantidade, tá vendo? A quantidade que eu vou adicionar no soro. Isso aqui eu estou adicionando dentro do soro. E quando eu adiciono todas essas quantidades no soro, eu preciso somar tudo para eu poder fazer o cálculo, tá? Isso. Então eu vou somar tudo. Eu somando tudo, eu vou ter 437 ml. A regra que eu vou utilizar é a mesma forma do gotejamento, que é o volume dividido pelo tempo vezes 3. Então eu somei tudo lá que eu coloquei dentro do soro. O meu soro, o volume total, depois que eu coloquei tudo dentro do soro, depois que eu coloquei dentro do soro, deixa eu só voltar aqui. Opa! Depois que eu coloquei dentro do soro, ó, eu coloquei dentro do soro o NaCl, o KCl, a vitamina C, o complexo B. Depois que eu coloquei tudo isso dentro do soro, o meu soro ele teve um volume total de 437 ml, tá? Então eu vou correr esse soro em 6 horas, quantas gotas por minuto, né? Eu vou precisar. Então a regra é o volume dividido pelo tempo vezes 3. O volume do soro total é 437. O tempo é em 6 horas vezes 3. 437 dividido por 18 vai ser igual a 24,2. Aí eu vou manter o 24, tá? Porque se fosse 24,5 eu ia aproximar para 25. Como é abaixo de 24,5, eu mantenho o 24 gotas por minuto, tá bom? Agora nós vamos na parte que todo mundo ama, a regrinha de 3. Todo mundo é apaixonado por regrinha de 3, né? A fórmula para fazer o Decadron, a fórmula para fazer os antibióticos, né? Para fazer morfina. Então vamos lá na regrinha de 3, tá? Agora eu quero pedir assim a sua total atenção, porque a regra para gotejamento eu acho ela muito fácil, né? É muito fácil quando a gente fala de gotejamento. Agora quando a gente fala de regrinha de 3, acaba ficando um pouquinho mais difícil, tá? Então presta bastante atenção. Se quiser anotar aí, pode anotar. Se tiver dúvida, pode digitar aí e perguntar. Foram prescritos 500 mg via oral ou VO de Keflex, que é a cefalexina. Suspensão de 6 em 6 horas. Quantos ml devemos administrar? Observe que nós temos o frasco de 250 mg em 5 ml. Agora é só montar a regra de 3, tá? Então, quanto foi prescrito? Foi prescrito 500 mg. Eu tenho o frasco de 250 mg, tá? Então, primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o que eu tenho, tá? O que eu tenho na minha unidade é um frasco de 250 mg, tá? Em 5 ml. E o que foi prescrito é 500 mg. Quantos ml que eu vou utilizar? Eu não sei, então é X, tá? Então vai ser da seguinte forma, eu montei a continha aqui, utilizamos a propriedade fundamental das proporções. O que eu tenho na minha unidade? Eu tenho 250 mg em 5 ml. Esses 5 ml aqui é a diluição, tá? É quando eu vou diluir. E eu preciso fazer 500 mg, porém eu não sei quantos ml que eu vou precisar. Vai ser das seguintes formas então, tá? X está na grandeza de ml, portanto a resposta será em ml. Aí, o que eu preciso lembrar para eu não errar essa conta, pessoal, é que todas as grandezas iguais eu coloco uma embaixo da outra, tá? Então, tudo que é miligrama ou grama eu coloco um embaixo de outro, tudo que é ml eu coloco embaixo de ml. Então, o X, ele é ml, né? Eu não sei a quantidade, tá? Então, vai ser o seguinte, 250 vezes X, tá vendo aqui, ó? Ou X vezes 250, e 500 vezes 5. Eu vou multiplicar em cruz, tá? X vezes 250, ó. Aqui, ó. X vezes 250 vai ser quanto? Mantém o X. Nossa, espera aí que apertei aqui sem querer. Então vai ser assim, ó. X vezes 250 é igual a 500 vezes 5, ó. X vezes 250 é 500 vezes 5. X vezes 250 é igual a 500 vezes 5, 2.500. X é igual a 250, aqui ó, tô mantendo ele, ó. Tá? Ou na verdade, X é igual a 2.500 daqui, dividido pelo 250 daqui. X vai ser igual a 10. Eu vou voltar, que eu compliquei um pouquinho a cabeça de vocês, tá? Vamos lá. Eu vou fazer, quando é regra de 3, eu vou multiplicar em cruz, tá? Vou fazer o seguinte.
250 é o que eu tenho na unidade, 250 miligramas do antibiótico, miligramas, né, do antibiótico, e está diluída em 5 ml, tá? Foi prescrito 500 miligramas, então eu não sei quantos ml que eu vou utilizar. Então eu faço o seguinte, eu só estou voltando aqui para ficar mais claro. Eu vou fazer x vezes 250 e vou fazer 500 vezes 5. Tá? X vezes 250 é igual a 500 vezes 5. Ó. X vezes 250 é igual a 500 vezes 5. X vezes 250 é igual a 2.500. Tá? X, então, é igual a 2.500, que deu aqui, dividido por 250. X é igual a 10. Então, portanto, eu vou utilizar 10 ml. Tá? Vou utilizar 10 ml para estar fazendo os 500 miligramas. Se a gente fosse fazer de cabeça, até dava, né? Porque se 250 miligramas eu tenho em 5 ml, se eu dobrar, né? Se eu colocar 10 ml, vai dar o quê? 500 miligramas, tá? Mas é só para mostrar a conta para vocês. Mas eu vou mostrar outro, tá? Mostrar mais um aqui. Deixa eu ver aqui. Nós temos também do comprimido. Esse aqui também é bem interessante, tá? Foram prescritos 225 miligramas, onde possam encontrar exercícios desse para praticar. Ó, se você digitar no Google sobre cálculo de medicação, normalmente você costuma achar, tá? Se você digitar lá. Só para falar aqui para vocês que na semana que vem, na próxima semana, eu vou estar lançando um curso, vou colocar ele até na Hotmart, sobre cálculo de medicação, sobre preparação de medicação. Eu vou estar ensinando em vídeo como preparar a medicação, preparar o soro, como preparar a insulina, como administrar essas medicações e até mesmo como puncionar a veia, né? Eu já tenho uns cobaias aí preparados, vou ensinar, só que em vídeo, como puncionar e como preparar a medicação. Eu vou estar lançando a semana que vem esse cursinho aí. Então é o seguinte, ó. Foram prescritos 125 miligramas de vitamina C via oral. Isso nas refeições. Temos na clínica comprimidos de 500 miligramas. Ó, foi prescrito 125 e eu tenho na clínica comprimido de 500. Portanto, precisaremos esmagar o comprimido após dividi-lo no meio, que vai ficar 250 miligramas, diluindo em 10 ml. Então, teremos, ó, 250 miligramas, que é o que eu tenho. Lembra que eu falei que eu sempre vou pegar o que eu tenho? Que eu vou diluir em 10 ml. E 125 miligramas eu não sei quantos ml que eu vou pegar desses 10 ml que eu vou diluir. Deixa eu só ver aqui. Estou assistindo isso, mas sou de Portugal. Não tem nada diferente, pois não. Diferente, pois não. Ah, de Portugal, que legal, hein? Então é o seguinte, ó. Então ele era 500 miligramas, eu dividi ele, ficou 250 miligramas, tá? A metade do comprimido. Só que eu vou fazer só 125 miligramas. Então vai ser o seguinte. Primeiramente eu marco o que eu tenho. Eu tenho a metade do comprimido, que é 250 miligramas, tá? Que eu vou diluir ela em 10 ml. Só que eu tenho que fazer 125 miligramas. Eu não sei quantos ml que eu vou aspirar disso que eu dividi. Então vai ficar da seguinte forma. 250 miligramas é o que eu tenho. Eu vou colocar em 10 ml de água. E 125 miligramas é o que eu vou fazer. Eu não sei quantos ml que eu vou pegar após eu diluir essa medicação. Então, X vezes 250, ó, X vezes 250, e 125 vezes 10, que é os 10 ml. X vezes 250, 125 vezes 10 vai ser 1.250. X é igual a 1.250, tá? Dividido por 250. X é igual a 5. Então, eu vou aspirar, depois eu diluir 250 miligramas, eu vou aspirar 5 ml para eu pegar 125 miligramas, tá? Mais uma regrinha de 3 aqui, ó. Essa é legal, por quê? Deixa eu ver se é essa mesmo aqui. Ó, o seguinte, ó. Essa é legal porque a gente vai ter que fazer uma transformação. Isso mesmo, 5 ml, Victor. Devemos administrar 200 miligramas de cefaletin, que é cefalotina. EV de 6 em 6 horas. Temos na clínica um frasco ampola de 1 grama. Como proceder? Precisaremos diluir o medicamento, o solvente, o soluto, e a quantidade de solvente que vou utilizar será de 10 ml, sendo a quantidade de soluto e de 1 grama,
ou 1000 miligramas, fazendo sempre a conservação necessária. Aí fica assim, ó. Agora é só montar a nossa regra de 3. Vamos supor, se eu tenho 1 grama, né? Eu tenho 1 grama, tá vendo? Eu tenho 1 grama e está pedindo para eu fazer 200 miligramas. Não tem como eu pegar 1 grama e dividir 200 miligramas. Lembra que eu falei que as proporções elas precisam ser iguais? Então o que eu vou fazer? Eu voltei errado aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou transformar 1 grama... Lembra lá no começo, quando eu falei das proporções? 1 grama equivale a 1000 miligramas. Então eu vou colocar, ó, 1000 miligramas, tá? E 200 miligramas é o que eu vou fazer. Só relembrar aqui de novo, gente. Eu não posso colocar aqui, ó, 1 grama. Por quê? Porque não tem como eu fazer 1 grama com miligrama, tá? Eu preciso transformar para que fiquem iguais. Então 1 grama é igual a 1000 miligramas, tá? Aí eu coloco embaixo do 200 miligramas. Aí vai ser o seguinte, 1 grama que é 1000 miligramas eu vou diluir em 10 ml, 200 miligramas, quantos ml que eu vou pegar? Eu não sei desse 1000 miligramas, eu não sei quantos ml que eu vou pegar, então eu vou ter que fazer a conta. O seguinte, então fica assim, ó, x vezes 1000, ó, x vezes 1000 e 200 vezes 10. X vezes 1000 é igual a 200 vezes 10, vai ser 2000. X é igual a 2000 dividido por 1000. Eu posso cortar os zeros aqui, tá? Para ficar simplificado. X é igual a 2, tá? Uma conta aqui bem fácil. Então eu vou aspirar apenas 2 ml após a diluição. Tá bom? Nós temos outro cálculo aqui, ó, da penicilina cristalina, tá? Esse é o cálculo da penicilina cristalina. É o seguinte. A penicilina cristalina não deve ser administrada diretamente na veia. Ela deve ser administrada na bureta, infundida no mínimo em 30 minutos. Ela vem apresentando um frasco com pó liofilizado, portanto precisaremos diluir a medicação. Normalmente nos hospitais o frasco é de 5 milhões de unidades. Temos que administrar 2 milhões da penicilina cristalina EV de 4 em 4 horas. Na clínica, ó, o que eu tenho na clínica? Frascos de 5 milhões. Quantos ml devemos administrar? Ao injetarmos o solvente, o frasco, vamos observar que o volume total sempre ficará com 2 ml a mais. Exemplo, utilizamos 8 ml de água destilada, o volume total será 10 ml. Então é o seguinte, o que eu tenho na clínica são 5 milhões de unidades, tá? Vou diluir em 8 ml mais 2 ml do pó. Aí vai ser o seguinte, subindo para 10, né? Aumenta 2 ml. E eu preciso fazer 2 milhões. Só que eu não sei quantos ml que eu vou aspirar. Então é o seguinte, x vezes 5 milhões é igual a 2 milhões vezes 10, que é os 10 ml. X vezes 5 milhões é igual a 20 milhões. X é igual a 20 milhões dividido por 5 milhões. Eu corto os zeros, tá? Vai sobrar 20 dividido por 5, que é igual a 4. Então eu vou aspirar apenas 4 ml dessa solução. Tá bom? Vou parar por aqui hoje.